Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Terça-feira estamos aqui de volta, pedindo licença para entrar na vossa casa com mais um programa super polêmico, falando de assuntos extremamente interessantes a você, sociedade. Então fiquem ligados que hoje o programa promete. Boa noite aos meus pares, Mazé, boa noite. Gláucia, Rebouça. Boa noite. Tágira, minha querida. Boa noite a todos. Como anda a nossa política no Ceará, Tágira? Dá um brief aí que eu tô curioso para saber. Boa noite, Maciel. Não, Ceará não. Como anda a nossa política no Brasil? Rapaz, cara? Boa noite, Maciel. Boa noite aos meus pares. A política no Brasil continua aquela conturbação, né, Maciel? Aqueles jogos políticos que se configuram todo ano eleitoral e o grande problema disso é essas configurações interferir no processo econômico, né, Marcelo? Nós que estamos lidando ali diretamente com a economia, com a gestão privada no ideiasemfoque.com.br, semanalmente estamos pautando essas oscilações, essas questões que interferem diretamente na vida do empresário esse que paga impostos, que gera emprego, que gera renda e que, acima de tudo, é um guerreiro. Porque empreender no Brasil, você sabe disso, é um grande empreendedor. Empreender nesse país é um desafio gigantesco. E essa semana, Marcelo, nós destacamos exatamente os avanços da economia do Paraguai. No nosso país vizinho, devido à lei de Maquila, que você sempre fala. Que eu sempre você sempre fala da lei de Maquila. Eu fui pesquisar a fundo e estou ali constatando que as empresas, cada vez mais, independente do porte, estão migrando para o Paraguai. E quem perde com isso é a economia local. E os empregos, Gláucia, que se perdem por conta dessa situação no Brasil. 34% dos empreendedores pagam de imposto, é desumano. Gláucia Gondim Tavares. Marcelo, hoje a pauta é polêmica. Eu fico aqui, pegar a sua fala aí, eu fico imaginando o seguinte. No Brasil, imagine o Brasil sem um agronegócio. Sangue de Jesus tem poder. Veja bem, me parece que no Brasil tá se criando Está se criando, não. Já se criou uma imagem de que só acontece no agronegócio. Não é o PIB. O PIB cresceu por conta do agronegócio. As coisas, tudo é o agronegócio. E a indústria? E o comércio? E os serviços? Que não avança em nada. Comércio, serviço, geral, indústria. Que não se avança em nada. Quer dizer, um PIB de 2, qualquer coisa. Um PIB, desculpa aí, de merda. Para um país tão grande como o nosso. Cheio de potencialidade, riqueza. E, Marcelo... Aí ficam discutindo e nada se resolve. Aí eu pergunto todos os dias aqui, eu sempre falo para vocês aí de casa, eu não sou nem bolsonarista, nem sou petista, eu não sou nada disso. A gente quer que funcione, né? Eu sou brasileiro, né? E quero um país melhor para todos, né? Sem essas questões sociais avançando fervorosamente. Hoje tudo é bolsa isso, bolsa aquilo. Mas você é contra o pobre? Não. Eu sou contra o pobre vagabundo, que vai atrás de bolsa. Inclusive eu tenho uma queixa do Raimundo Antônio, lá do Maranguape. Ele planta milho e fava. Nos assiste semanalmente. Ele está com esse problema de conseguir colaboradores e conseguir gente que vai ajudar lá no arado, porque não querem trabalhar, estão sustentados pelo bolsa isso, bolsa aquilo, o cara não quer trabalhar. Então tá aí, meu amigo Raimundo, a sua reclamação aqui no Um abraço, Raimundo aí do Maranguape, né? Mas assim, eu fico aqui pensando, aí eu fico imaginando, sabe, às vezes as pessoas falam assim, mas você tem algum problema com o judiciário do nosso país? Pelo contrário. Eu espero que um dia o judiciário funcione com legitimidade. Eu me lembro daquele judiciário antigo, que é onde os magistrados não se manifestavam em questões políticas, não se manifestavam em questões muito menos sociais, políticas. Só fazia fiscalizar a lei, né? Lei. Aí eu fico imaginando, eu falo, imagine se
um senador tem a esposa dele tem um contrato aí de 150, 120, 130 milhões 30 milhões. com um fraudador, com um criminoso. Até quando vai se passar o pano? Até quando vai essa coisa de... Aí nós temos condenado aí do 8 de janeiro, 14 anos de prisão, sem prova nenhuma. Cadê o nosso judiciário? Gente, pelo amor de Deus, acorda, Brasil, acorda. Tá muito cômodo para vocês aí que recebem Bolsa Família, Bolsa Gás, vocês continuam votando na porcaria. Pôr o dedinho lá porque tá favorável para vocês, porque não querem trabalhar, a verdade é essa. Às vezes as pessoas falam, a culpa é do político. Não, a culpa é quem coloca o mal político lá, que é você. É muito mau caráter você votar por uns caras que não fazem absolutamente nada. E é cômodo, né? Ficar cômodo. vendo A disso gente vê cada eternamente. dia que está piorando. Hoje eu recebi um noticiário aí, o deputado Guimarães brigando pela vaga do Senado, porque é dele e não vai abrir mão. Como é que é isso? É minha, não vou abrir mão. Porque isso aí é o quê? Troca de favores. É troca de favores. Subserviência exacerbada e agora cobrando o pseudo-benefício dessa subserviência. Vamos imaginar aqui... Ou seja, meritocracia zero. Se no lugar do ministro Moraes aí, desculpa, mas assim, um escândalo desse era para ele ter pedido para sair. Pega o banquinho e sai de mansinho. O Toffoli aí, então não vou julgar mais o Banco Márcio. Pô, tá envolvido até não é nem o pescoço, até o último fio de cabelo nosso, né, Rebouças? Oh, pelo amor de Deus, meu irmão. Quando que isso vai acabar? Tá virando moeda de troca. O STF virou balcão de negociação de troca política. E o pior, Marcelo, é que tem tudo a ver os dois temas que você tocou no início, com a questão, o Tajra falou, né, da questão do empresariado, da indústria, né, porque o Estado é inimigo, o Estado brasileiro é inimigo do empreendedor. Eu sei bem disso, né? Você sabe, eu inventei de colocar um restaurante, o Marcelo diz, rapaz... Se meta nisso, rapaz, não. Eu coloquei, foi prejuízo certo. Por quê? Porque eu vi na pele que o Estado é inimigo do empresário. E o que é que acontece? Quando nós temos um judiciário que dá decisões contrárias à lei, contrárias à Constituição, isso gera uma insegurança jurídica gigantesca. O Brasil já nunca foi conhecido por ter uma grande segurança jurídica. Mas de alguns anos para cá, acabou. Então, nenhum empresário mundial que tem os seus milhões vai pegar esses milhões e tirar de um local onde tem segurança jurídica para investir em um país que não tem segurança jurídica. Não vai. Quem é o maluco? E aí, sabe quem é que vai sofrer mais? É esse cara que ganha o Bolsa Família, que recebe o Vale Gás, que tem gente que até precisa realmente porque está numa situação periclitante. Mas tem muita gente que poderia trabalhar e não trabalha porque virou escravo de si mesmo. E aí eu vou usar a palavra que o Marcelo usou, me desculpa, da vagabundagem, da ociosidade, da vadiagem. E aí o que acontece é o seguinte... vai afetar todo mundo. Talvez chegue um ponto de ser como a Venezuela. Sabe como é que a Venezuela funciona? Lá, a população ainda consegue comer porque o Estado escraviza eles com cesta básica. Todo cidadão venezuelano recebe ração. Recebe ração para comer. Uma cesta básica. Não, nem come. Né? Infelizmente é isso. E pegando aí o gancho aí, vocês têm que entender que tudo funciona para o sistema. Nada é gratuito. Se vocês estão recebendo essa bolsa esmola aí, é porque é que eles são gente boa, não. Eles precisam dos seus votos. É porque você precisa de vocês escravizados. Escravizados. Nos países de primeiro mundo, já não existe CLT, eu acho que nunca existiu. Profissional contrata com o contratante seu trabalho e combina lá o preço e se ganha muito mais. E cada um vai atrás da sua previdência social. Paga lá privado, entendeu? E cada um corre atrás do que é seu. Ninguém fica lá, olha, o salário mínimo é 1.600. Não, eu não trabalho por 1.600. Entendeu? Eu trabalho, estou dando um exemplo aí, você empregado doméstico. Eu trabalho por R$ 2.500. Eu trabalho por R$ 3.000. Acabou.
Eu não preciso de CLT. Para que você vai assinar CLT? Para um INSS que está falido? Que a conta nunca mais vai bater? Daqui a pouco a conta não vai fechar e não vai ter recurso? Não, já não tem. O dinheiro que vai para o INSS, que vai para o PIS, COFINS e tudo, era para ir para o bolso do empregado. E aí vai para o governo para alimentar o quê? O sistema. Sistema. Então acorda, meu povo, acorda. E esses vagabundos de plantão aí que não quer trabalhar, comece a trabalhar, cara. Comece a dar valor para si próprio. Porque o trabalho engrandece. Se você não está pensando em você, eu quero ficar aqui mesmo tomando uma e balançando, tacando o pé na parede, na rede aqui. Pense no seu filho, pense no seu neto. Daqui a pouco não tem estudo, não tem hospital. Saúde, não tem nada. Não tem mais nada. O estudo que temos hoje, ao menos no Ceará, a escola pública, é fictício. Pode ter a escola mais bonita que tiver. Se você chegar para um aluno da quinta série e perguntar quem foi Pedro Álvares Cabral, ele não sabe. Se você chegar para um aluno da oitava série e perguntar quem foi Joaquim José da Silva Xavier, ele não sabe. Fazer uma tabuada aí, meu amigo, aí é demais. Aí nem contando no dedo. Glaucia, quem é nosso convidado de hoje para aquecer os ânimos? Bom, os ônibus já estão bem quentes, né? Eu quero cumprimentar a todos aqui. Quero também mandar um beijo para a mulherada que está em casa. Esse mês de março é considerado um mês de luta. Não é um mês de flores só, não. É um mês de luta, porque nós, mulheres, tudo que conseguimos ao longo da história foi através de muita luta, né? E a questão política, ela perpassa por toda a sociedade. Aquela pessoa que diz que não gosta de política, né? Ele não vai poder viver em sociedade, porque a política é uma coisa transversal. Ela está na saúde, ela está na educação, está na assistência social. E eu sempre dizia, quando eu atendia os meus clientes do Bolsa Família, eu dizia, o Bolsa Família foi um programa criado transitoriamente para que a população tivesse um impulso e caminhasse sem o Bolsa. Mas, no Brasil, ele se tornou uma política permanente em troca de politicagem. Eu não quero que o governo me dê Bolsa Família, não. Eu não quero que o governo me dê nada, eu quero que ele me dê condições dignas para eu ganhar o meu dinheiro e eu poder comprar a minha comida, pagar o meu plano de saúde e pagar a educação para os meus filhos. É isso que a gente quer de um governo que seja digno. E pegando o fio aí da meada, né, eu gostaria de dizer para a nossa convidada aqui que ela entende sobre isso, ela entende sobre direito, né? Nós vamos receber a Carolina Siebra. A Carolina Siebra, ela é advogada há mais de uma década. Carolina, ela construiu sua trajetória na defesa do Estado de Direito, das garantias fundamentais e da justiça do valor como algo inegociável. Entre 2019 e 2022, ela atuou no Ministério da Justiça e Segurança Pública, acompanhando de perto os desafios institucionais do país e fortalecendo sua experiência na formulação e na aplicação de políticas públicas. Nos últimos anos, ela se tornou uma voz feminina ativa em todo o Brasil. Ela está lutando pelas nossas liberdades individuais, o nosso direito de poder ir à rua e protestar, o nosso direito de querer exigir dignidade, porque isso é um direito de cidadania, né? Ela está atuando na Associação dos Familiares e Vítima do 8 de janeiro, onde atua na proteção de garantias fundamentais e no amparo à família, a várias famílias que estão clamando por uma única coisa: justiça. Ela é reconhecida nacional e internacionalmente por essa luta. Daquelas pessoas que foram para uma manifestação democrática, exigir democracia só, e foram presas. Estão presas até hoje lá, porque botou um batom lá no estátua e pegou mais de 10 anos de prisão. Então, ela luta por isso. A Carolina, ela tem o preparo jurídico, ela tem a coragem cívica e o compromisso inabalável com a verdade. E é de mulheres como ela que esse Brasil precisa. Boa noite, Carolina. Eu quero dizer que é um imenso prazer recebê-la aqui nesse mês e gostaria de lhe perguntar como é que estão os presos do 8 de janeiro, que permanecem clausurados,
que estão lá sofrendo, todo tipo já morreram, vários morreram, pessoas com câncer, mães de família, pessoas que foram pegas com a Bíblia, que não tem nada contra elas, estão lá vivendo um estado que nem um criminoso que comete um assassinato está naquela condição. Como é que estão os nossos presos políticos? Porque eles são presos políticos. Boa noite, muito obrigada pelo convite. É muito prazeroso estar aqui para a gente falar sobre isso, porque é um tema que a sociedade precisa ter conhecimento. Hoje a gente tem mais de 140 pessoas que ainda estão presas dentro de presídios, mas temos também mais de 50 pessoas que estão em prisão domiciliar integral. Não podem sair de casa para nada, a não ser para o médico, se precisarem, no caso de uma urgência ou uma emergência. E se forem ao médico, tem até 48 horas para informar que foram ao médico por alguma emergência que aconteceu. Até se tiver que enterrar algum parente, tem que pedir para o ministro Alexandre de Moraes para poder ir enterrar o seu parente. E a gente presenciou isso há um tempo atrás, no caso do Lucas Brasileiro, que é um colega meu e do Dr. Carlos, advogado, que está preso lá em Brasília, que foi para o velório da avó, enterro da avó, escoltado com mais de 12 policiais fortemente armados para enterrar a avó, como se ele fosse um bandido muito perigoso. Não deixaram ele se aproximar dos parentes para apertar uma mão. Isso, e é assim, é limitado o tempo que fica ali no presídio ou no velório. Eu já tive clientes também que passaram por essa mesma situação. É uma situação de constrangimento e o que a gente vê é que é exatamente isso que o ministro quer, é que essas pessoas sejam constrangidas. É tanto que as pessoas que foram presas no QG, que não deveriam nem ter sido presas, porque estavam ali legitimamente se manifestando pacificamente, ordeiro, não tinha um papel de bombom no chão, a gente não encontrava. E essas pessoas foram presas, ficaram meses presas e estão usando tornozeleira desde então, desde 2023. E aí a gente vai para um paralelo. Se essas pessoas estão usando tornozeleira, falta tornozeleira para os presos que deveriam de fato usar. Hoje a gente pega um traficante, ele vai solto e some um oruan daquele que várias vezes violou tornozeleira e está por aí foragido. E a gente traz no caso dessas pessoas que muitas vezes o cara está trabalhando, não, doutor, eu trabalho na roça. Na roça a gente tem que começar mais cedo. E eu não posso, a roça é colada na minha casa e eu não posso sair porque o ministro não deixa, eu tenho que sair a partir de 6 horas da manhã. Pessoas que querem trabalhar, trabalhadores brasileiros que sustentam esse país, pagando seus impostos e etc. E a gente ouve esse tipo de relato, senhor e senhoras, com todos os bens bloqueados, com tudo que construiu durante toda a vida. Porque o ministro acredita que eles quebraram tudo ou que eles induziram alguém a quebrar tudo. Mas, doutora, já houve várias invasões ao Congresso, inclusive tem filmagens no YouTube, o MST invadindo, tocando fogo lá na frente, né? E não foi nenhum preso. Eu queria saber por quê. O que foi que essas pessoas fizeram de tão grave que não existe... Tão avassalador as leis. O que foi que houve? Que crime hediondo foi esse em vocês se manifestar democraticamente, pacificamente, para estarem presos até hoje? E se tem algum recurso jurídico que possa ser usado para que essas pessoas sejam libertadas? Tem professoras lá, eu sou professora também, eu sou assistente social, então tem professoras lá que estavam manifestando, né? O que é que falta? Senhor ministro, o que é que falta? O Poder Judiciário, o que é que falta para essas pessoas serem soltas e terem de volta a sua dignidade resgatada? Não falta, né? Na verdade, tem um instituto muito comum no direito penal, que todo mundo que estuda direito conhece, que é o direito penal do inimigo. Você primeiro desumaniza essas pessoas, que foi o que eles fizeram, são golpistas, são terroristas, acabaram com tudo, queriam a cabeça do ministro, do presidente Lula e etc. Você desumaniza a pessoa para poder aplicar penas absurdas a essa pessoa e ninguém reclamar, achar todo mundo bonito. E foi o que fizeram com as pessoas do 8 de janeiro. Quando, na sua grande maioria, são idosos e idosas, e os que são mais jovens são pessoas comuns. O Lula comuns. deveria ser o primeiro a sair em defesa desse povo. A sua vida inteira. A sua vida inteira como sindicalista. Exatamente. Né? Enfim.
defendendo... todo tipo de aberração nas ruas. Não quero nem entrar nessa... Né, defendendo uma bandeira dele como sindicalista, e ele deveria ser o primeiro a sair. Mazé, boa noite, minha querida. O que tu acha, Mazé? Boa noite. Olha, doutora, me diga uma coisa. Aquela cena daquela multidão, não foram 10 pessoas, na Praça dos Três Poderes, aquilo existiu? Existiu. Tinham muitas pessoas na Praça dos Três Poderes. Mas é manifestação, não é, Mazé? É como você fazer promover um encontro, como se promove na Paulista. É uma manifestação. Mas o ponto principal da história da Praça dos Três Poderes, vamos lá. Aquelas pessoas estavam lá para uma manifestação. Isso é um ponto. Doutora, só um momento. Inclusive, nos meus grupos, houve muita mobilização. Algumas amigas assistentes sociais foram, e pediu que a gente fosse se manifestar lá. A gente que luta por liberdade, a gente que está no dia a dia. Gente, vamos para Brasília, vamos se manifestar, uma manifestação pacífica, para que escutem a gente também. Né? E muitas pessoas foram. Né? E, então, aquilo ali foi divulgado nas redes sociais, aquilo ali foi divulgado na mídia, e eles sabiam. Né? Então, eles fizeram todo aquele... Eu até costumo usar essa expressão, o pênalti cavado. Eles assistiram tudo aquilo ali, deixaram as pessoas ir, abriram a porta do Congresso, entrou aquelas pessoas que têm as imagens, gente. Tem as imagens, antes deles sumirem com as imagens, tem as imagens de pessoas com a camisa do Brasil, quebrando as coisas, e depois essas pessoas todas identificadas... Deixa a doutora explicar que ela teve acesso às provas. Eu vou falar, então, ela vai falar. Aquelas pessoas todas lá foram identificadas que não pertenciam à manifestação, eram militantes do PT. O ponto é o seguinte, como eu trabalhei no Ministério da Justiça, e eu trabalhei na pasta da Segurança Pública, então eu posso explicar o que foi que aconteceu ali na Praça dos Três Poderes. Imagine um grupo de pessoas que vai para uma manifestação pacífica. Estamos em uma praça, a céu aberto. E aí chega um helicóptero da polícia ateando bomba na cabeça das pessoas. Temos imagens disso, está nos processos, essas imagens. Quando você está numa praça que você recebe bomba de qualquer tipo que seja, pode ser até rasga-lata, você vai procurar o quê para se abrigar? Algo que tenha uma coberta. O que era que tinha uma coberta na Praça dos Três Poderes? Palácio do Planalto. Tinha policiamento no Palácio do Planalto? Não tinha policiamento. O policial do Palácio do Planalto, como testemunha de acusação naquele dia, de acusação, inclusive, pode até parecer de defesa, mas era de acusação, ele disse que o efetivo normal no Palácio do Planalto é de pelo menos 20 homens. Naquele dia estava ele e mais 4, porque foi esvaziado propositalmente o policiamento do Palácio do Planalto e o policiamento do Congresso Nacional. Essas pessoas, ao receberem essas bombas vindas de helicóptero, e eu, mesmo com meu conhecimento, perguntei ao policial, é comum isso acontecer? Não é, isso nunca foi utilizado. A gente chama de controle de distúrbio civil. O controle de distúrbio civil, ele é feito, se a gente está aqui nessa área, eles vão jogar as bombas de efeito moral para evacuar a área. Então, você joga no sentido de que as pessoas saiam e se escuem para algum lugar para poder se dispersar. E não jogar no meio para que as pessoas corram aleatoriamente, porque isso daí você pode, inclusive, cair uma bomba e matar alguém. Você está jogando do helicóptero. É tanto que foi proibida as operações feitas através de helicóptero nas comunidades do Rio de Janeiro. Contra bandido, não pode usar o helicóptero. Mas contra manifestante, pode usar o helicóptero e jogar bomba lá de cima, que está tudo certo. Então, assim, houve um esvaziamento dos prédios, houve uma omissão do governo federal e do governo do estado, do Distrito Federal. A Força Nacional de Segurança Pública, a portaria que a rege, ela prevê que a Força Nacional ela pode ser usada nos prédios públicos federais, e a Praça dos Três Poderes, todos os prédios que estão lá são prédios públicos federais, então não precisa do governador ibanês autorizar o uso da Força Nacional, e mesmo assim a Força Nacional ficou aquartelada dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
assistindo pelas vidraças o que estava acontecendo na Praça dos Três Poderes e no Congresso Nacional. Então, assim, houve essa ajuda, as pessoas entraram, existiam infiltrados que realmente quebraram as coisas e isso não justifica qual é o nosso pedido desde o dia 8 de janeiro. Que as pessoas respondam por depredação a prédio público, invasão a prédio público, que quem não fez nada seja absolvido, quem estava lá para se proteger seja absolvido e quem fez alguma coisa pague pelo crime que cometeu. Mas não foi isso que aconteceu. Nenhuma dessas pessoas responde por invasão ao prédio público. As pessoas que respondem a dano ao patrimônio, é dano ao patrimônio tombado e etc., mas aí ele coloca uma série de outras coisas para que essas pessoas fiquem presas. Então, tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, são duas penalidades que não caberiam no que aconteceu dia 8 de janeiro. Primeiro que a gente estava num domingo. Domingo, ótimo, se fosse um domingo agora. Ontem, por exemplo, que as casas estão funcionando, mas era um domingo, não era para ter muita gente dentro dos prédios, era um domingo de recesso, de janeiro, 8 de janeiro de 2023. Então não tinha, era absolutamente ninguém. Lula tinha acabado de ser empossado. E falar em golpe de Estado ao sentar em uma cadeira é você fragilizar a nossa democracia. A gente tem uma democracia hoje que não é frágil desse jeito para se sentar numa cadeira e dizer assim, o governo é meu agora, eu que mando aqui. Qualquer pessoa, em 10 minutos a polícia chegou e tirou todo mundo de dentro dos prédios. Passa para fora. Que tentativa de golpe de Estado é essa, que é tão frágil, que não tinha uma arma? Aí o que é que o ministro argumenta? Ele diz assim, crimes multitudinários, que são crimes cometidos por multidão, a gente assiste isso muito em estádio de futebol, torcida organizada, fica todo mundo revoltado, uns bate nos outros e etc. Como o doutor Rebouças sabe, crimes cometidos por multidão, se não foi você que insuflou ali a multidão, você tem a sua pena atenuada, diminui-se a pena e não aumenta. O ministro não, pegou, não, é crime multitudinário, todo mundo vai responder pela mesma coisa. Eu aprendi que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, mas para o ministro ocupa e ainda faz a mesma coisa. E ele bota organização criminosa armada. Para que se tenha... Não tinha uma baladeira. Não tinha uma baladeira, não tinha arma. Para você ter uma organização criminosa armada, tem que ter pelo menos um membro da organização que esteja armado com arma de fogo e todos os outros precisam saber que você está armado. Aí, ok, você tem uma organização. Sendo que aí a gente já vai de encontro, organização criminosa armada com crime multitudinário. A organização criminosa, você precisa que todos queiram se juntar para cometer um crime. A pessoa não pode estar ali desavisada, não. Ei, vamos cometer um assalto, vamos, junta todo mundo. Ele vai levar a arma, o outro vai levar isso, a gente vai cometer um assalto, chegar lá, a gente vai fazer o que der para fazer. Crime multitudinário, não. Você chegou e você foi movido pela multidão. Então, os dois não combinam. Ou eu me organizei para ir lá dar um golpe de Estado, ou eu fui influenciado pelo Fábio, que quis dar um golpe de Estado e estava lá e eu me influenciei. Os dois não combinam, mas mesmo assim as pessoas são condenadas pelos dois. Complicado. E isso, Doutora, isso aumenta muito a pena dessas pessoas. Interromper um pouquinho a senhora, nós vamos para o segundo bloco e voltamos já com esse assunto tão importante. Fiquem ligados. Sei que lá